Bastidores CNN de volta e a gente já vem com entrevista exclusiva. Vamos conversar agora sobre Gabriel Galípolo. Vai assumir, pelo menos foi indicado, ao Banco Central no ano que vem e vai ter um desafio e tanto. A taxa básica de juros, hoje altíssima segundo o mercado financeiro e segundo o próprio presidente Lula, que reclamou muito sobre isso. Mas antes da confirmação, porque a tendência a gente explicou para vocês, é que a sabatina só aconteça em outubro. Em setembro, um mês antes, temos uma nova rodada de reunião do Copom, que pode mudar os rumos da Selic. Aí tem uma discussão, vai manter em 10,50%? Pode aumentar a taxa de juros? Para falar do impacto desses juros nos mais diversos setores da economia, porque impacta muito, principalmente no setor da indústria, a gente vai conversar agora com o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria Química, o André Passos Cordeiro. Boa tarde, André. Muito obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. Seja bem-vindo. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor: qual vai ser o impacto para a indústria se realmente o Banco Central aumentar a taxa de juros? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Tainá. O prazer é todo meu de estar aqui dividindo esse momento com vocês, discutindo um tema tão importante para a indústria brasileira, mas para toda a sociedade brasileira, né? Porque o impacto não é só direto no setor produtivo, no setor industrial, mas para todo cidadão, toda cidadã brasileira. Então, muito obrigado aqui pelo convite, né? Eu acabei de sair de uma empresa que é associada da Biquinha. Eu só vou declinar de dizer o nome dela, mas nós vimos na prática, na conversa que nós tivemos com essa empresa, o efeito que tem a elevação da taxa de juros no nosso país, ou o elevado patamar que tem a taxa de juros no nosso país, né? A escalada de retomada de crescimento dos níveis de taxa de juros no nosso país fez com que a razão entre o endividamento dessa empresa e as receitas dela elevassem acima do nível tolerável. Não é que eles tenham aumentado o que eles estavam captando para investir no aumento da sua produção, é que o juro incidente sobre o que eles captaram de empréstimos acabou elevando a proporção entre a dívida e a receita que essa empresa ofere, que nós no mercado normalmente chamamos de EBITDA. Qual foi a consequência disso, Tainá e Gustavo? A consequência disso é que a empresa recuou na sua estratégia de investimentos. Ela paralisou os investimentos em curso e também não paralisou os novos investimentos previstos no seu planejamento para esse ano. Então, assim, esse é o efeito imediato de uma elevação de taxa de juros, inclusive em investimentos em curso, né? No nosso setor e nos outros setores industriais, né? A elevação da taxa de juros acaba retendo investimentos. Isso contradiz a necessidade que o nosso país tem de crescentes investimentos. Nós temos visto o governo federal anunciar uma leva de investimentos atrás da outra, que é boa notícia. Também a nossa indústria tem investimentos planejados. Mas as expectativas em relação a uma possível elevação da taxa de juros referencial, a taxa Selic, conhecida a taxa Selic, acaba fazendo com que as decisões de investimento sejam adiadas ou mesmo paralisadas. Isso implica em redução de geração de novos empregos, empregos com um nível remuneratório mais alto, né, Gustavo e Tainá? Porque na indústria a gente paga o dobro, em geral, do salário médio da cidadã e do cidadão brasileiro, né? Isso implica em você também ter uma redução da arrecadação. Se nós pegarmos a série histórica da arrecadação federal em relação ao Produto Interno Bruto brasileiro, ela também cai. Ela também cai ao longo dos anos. No nosso setor, de 2022 para 2023, a arrecadação de tributos do governo federal caiu 8 bilhões de reais, Gustavo. 8 bilhões de reais de perda de arrecadação. E isso tem muito a ver com o nível de taxa de juros no nosso país, que implica em uma redução da nossa competitividade em relação ao mercado internacional.
Agora, André, eu queria voltar um pouquinho para a gente falar de expectativas, de aposta do setor em relação à taxa Selic, né? O que vocês estão imaginando? Olha, todo o mercado está apontando uma tendência de elevação da taxa de juros, né, Tainá? Essa é a expectativa que a gente tem hoje, né? Por isso, a importância de começar a vocalizar a necessidade de impedir esse curso de elevação da taxa de juros em função dessa trajetória que o país vem retomando de crescimento econômico, de retomada de investimentos. Então, é importante que a gente comece a falar dos efeitos de uma elevação, porque a taxa de juros, basicamente, as decisões sobre taxa de juros são ancoradas em expectativas, né? Expectativas em relação ao comportamento da economia brasileira, expectativas em relação ao consumo, à demanda, expectativas em relação à capacidade de resposta do setor produtivo a um eventual crescimento de demanda, expectativas em relação a vários componentes da inflação, como tarifas públicas. Então, a gente tem que começar a falar e repetir que não há necessidade de elevação, de novos ciclos de elevação de taxa de juros, para que a gente possa ver o Banco Central ancorando a sua decisão em expectativas sobre o comportamento dos preços na economia que não produzam a necessidade de uma elevação de taxa de juros. E André, a gente está falando de um horizonte, quando você aumenta ou diminui a taxa de juros, de 18 meses. Então a gente está dizendo de um período de 18 meses em que a economia não estará aquecida, que você não estará gerando emprego, em que os investimentos estarão parados. Então você faz com que você tenha um período muito grande, de longo prazo, da economia estagnada e parada. André, eu vou chamar a Clarice Oliveira, nossa analista de política, para fazer uma pergunta também. Claro. Boa tarde. Opa, perdão. Boa tarde para você, Boa tarde. André. Boa tarde a todos que estão com a gente aqui no Bastidores CNN. André, a gente viu aí o IPCA 15, essa prévia da inflação, vir com uma desaceleração em relação ao mês passado. Esse indicador foi encarado ali dentro do governo do presidente Lula como um exemplo de que o ambiente agora, o momento agora seria bom para formalizar essa indicação de Gabriel Galípolo, porque o terreno estaria um pouquinho mais manso para a discussão dos juros, partindo-se do princípio que, com a inflação cedendo um pouco, haveria talvez a perspectiva mais firme de que o próximo Copom venha com uma manutenção da taxa de juros, sem tanta pressão para subir a taxa. No seu entendimento, esse cenário está colocado? O ambiente é um pouco mais favorável a que essa transição se dê de maneira leve, suave? A nossa expectativa, como eu disse, sempre é do pior cenário, né? Então a gente trabalha sempre no formato em que está a discussão no mercado, no formato em que está a discussão no ambiente político, e o que a gente tem ouvido, inclusive, em torno da discussão do nome do Gabriel Galípolo, e o que a gente tem ouvido das declarações do presidente do Banco Central, que não é um cenário para recuo de taxa de juros, né? Agora, como você mesmo falou, há um cenário de IPCA decrescente, há um cenário de capacidade ociosa na indústria, o que é um outro componente importante, né? Meu setor, que é o setor químico, hoje tem em torno de 40% de ociosidade. Então, há elementos concretos, né, para ancorar as expectativas, não numa subida de preço no próximo período, mas num recuo de preços, num recuo dos principais indicadores de inflação. Então, nós não vemos necessidade de um ciclo de aumento de taxa de juros, né? Pelo contrário, a gente acha que pode se abrir um ciclo de redução de taxa de juros no próximo período, não só de manutenção. André, agradeço muito aqui em nome do Bastidores CNN essa conversa, os esclarecimentos. Falamos, gente, com o André Passos Cordeiro, que é presidente executivo da ABIQUIM, a Associação Brasileira da Indústria Química. Até uma próxima. Bom trabalho, André. Até uma próxima, Tainá. Obrigado. Desculpe o ruído aí, mas eu estou num ambiente aberto no meio do caminho. Imagina, a televisão ao vivo a gente está acostumado, André. Fica tranquilo. Obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço.